Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, mais uma semana aí pela frente, pessoal. Vamos manter nosso foco, tá? Não vamos deixar nada nos atrapalhar, pessoal. Chegamos agora no limite, tá? Nós estamos agora hoje, tá? Primeiro, estou gravando essa aula hoje, segunda-feira, são exatamente segunda-feira, hoje, 23 horas e 54 minutos, então a gente já vai para terça-feira, né? Já estamos chegando em meia-noite. E eu quero aproveitar esse momento, pessoal, para agradecer alguns alunos, tá? Claro, eu quero contar com o desempenho de todos, mas tem alguns que estão com algumas atividades que ainda faltam me entregar, tá? Então, eu quero dar meus parabéns aqui para a Bianca, tá? Bianca, a Vitória, tá? A Vitória, o Iago Rian e a Daniele, tá? Até a Daniele que chegou agora, se juntou agora com a família, tá mantendo seus trabalhos tudo em dia. Então eu quero dar parabéns para vocês, tá? E justamente porque vocês estão 100% comigo, ou seja, até o momento, até hoje, segunda-feira, quase meia-noite, no momento da gravação dessas aulas, vocês estão 100%, ou seja, entregaram todas as suas atividades deste segundo bimestre. Lembrando que não sei se foi a Simone, a professora Simone, tá, ou foi a coordenação lá da escola que postou um comunicado que esse bimestre agora, o segundo, não vai ter questão de simulado, não vai ter questão de prova, tá? As nossas notas será tudo sobre os trabalhos, as atividades que a gente está fazendo ao longo desses meses que a gente está trabalhando, tá? Ao longo do segundo bimestre. Então é importante que você mantenha todas as suas atividades em dias, porque o que vai contar para sua nota é a entrega das suas atividades, pessoal. Então aqui, né, eu tenho sentido falta de vários alunos aqui, claro que eu não vou citar nomes, tá? Mas eu estou sentindo falta dos alunos aqui que estão devendo 2, 3, tá? Atividade 4, tá? Então, pessoal, dá tempo ainda de virar o jogo, tá? Nós temos um mês todo pela frente, dá tempo para a gente se atualizar. E é necessário a gente se atualizar, pessoal, não só com matemática, mas com português, ciência, história, geografia, tá? Vamos nos atualizar, pessoal, porque a nota de vocês vai ser avaliada de acordo com a entrega de todas essas atividades que a gente está vendo agora, tá, pessoal? Então não deixe para cima da hora, senão vocês vão ficar com trabalho acumulado, vão ficar super atarefados, tá? Então não deixe para cima da hora, tá? Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês que estão se esforçando aí para manter as suas atividades em dias, tá? Entregando todas aí, independente qual seja o professor. Meus parabéns, continue assim, que o momento é de desafio sim, mas é de superação também, como eu já falei para vocês. Vamos nos superar, pessoal, vamos nos esforçar agora que a gente está na reta final, e eu creio que lá para agosto, se Deus quiser, a gente já vai estar junto na sala de aula. Esse problema aí que está acontecendo no mundo, né, já vai estar amenizado, né, que hoje a gente olhando, prestando atenção bem, né, nas reportagens, a gente já vê que aí na Europa, né, cidades como Espanha, né, Itália, já começaram a flexibilizar lá as pessoas nas ruas, né, os jogos já começando. O que isso significa? É sinal que as coisas já estão começando aos poucos entrar nos seus eixos. Então eu creio que logo logo vai chegar aqui no Brasil também, a gente vai começar a flexibilizar as coisas por aqui também. E eu creio que logo logo também, eu creio que se Deus quiser, em agosto a gente já está na sala de aula junto com todo mundo, tá? Pessoal, eu vou gravar essa aula agora em 2 momentos. O primeiro é fazendo a resolução de 2 questões da nossa última atividade, tá? Da atividade 4, tá? E em seguida eu vou iniciar a introdução, tá? Da função do segundo grau, tá? Trabalhando sobre o gráfico da função do segundo grau. Então eu vou finalizar essa aula aqui fazendo a resolução dessas 2 questões. Por quê? Porque é de suma importância que você vá para essa próxima, que você dê o próximo passo ciente, tá?
que você tenha compreendido, entendido e aprendido a trabalhar com a função do primeiro. Como montar o gráfico, como traçar a reta, tá? Lembrando que na função do primeiro grau, todos os nossos gráficos, a gente traçava tudo, os pontos eram uma forma de reta, tá? Já agora, no que a gente vai trabalhar em seguida do segundo grau, já não será mais reta, ela será em forma de uma parábola, tá? Ela vai ter um momento a cavidade para cima, outro momento para baixo, mas isso eu vou explicar logo a seguir para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente vai finalizar resolvendo duas atividades da aula passada, da atividade 4, tá? Eu vou trabalhar com vocês essas duas questões. Se eu não me engano, essa aqui é a letra D, tá? Tá assim, pessoal, na letra D, y igual a menos 2x menos 4. Lembrando que eu falei para vocês, o que é necessário você encontrar aqui para você ligar seus pontos e montar o seu gráfico. Simplesmente você precisa do valor de x e y, tá? Você precisa de dois valores, de dois pontos para ligar um com o outro. No caso aqui, como eu já falei para vocês, não há necessidade de você fazer mais que um cálculo, basta um. Qual é esse cálculo? Basta você achar o valor de quem? Do valor do x. O outro, você já sabe, já aparece lá no nosso... Já aparece automaticamente pra gente, tá? Só corrigindo aqui, não é a D, tá? É a letra C, tá? Então, como é que eu resolvo essa situação aqui, pessoal, tá? Preciso calcular para achar o valor de y? Não, pessoal. Por que não? Porque eu já sei que o valor de y sempre será um termo independente. Quem é o termo independente? O valor onde não possui letra. Quem é que não possui letra? É aqui o menos 4, tá? Então, esse é o valor do y, tá? E aqui, pessoal, por que você perguntando para mim, como é que eu vou achar o valor de x que se está y aqui? Simples, você faz só a substituição, tá? Em lugar do y, você troca para f de x igual, repete a mesma, menos 2x menos 4. Lembrando que, como eu sempre falei para vocês, isso aqui você iguala a zero, tá? Para montar uma mini equação, menos 2x menos 4. Organizando, tá? Esse aqui vai ficar menos 2x menos 4 igual a zero. Mudou os valores, quem estava no primeiro veio para o segundo, quem estava no segundo foi para o primeiro, sem precisar mudar de sinal, porque todo mundo mudou de lugar ao mesmo tempo, tá? Lembrando, quando você faz essa operação, muda todo mundo de lugar ao mesmo tempo, não há necessidade de fazer jogo de sinal, certo? Então, organizando aqui, ó, quem fica no primeiro membro, apenas o menos 2x, quem vai para o segundo, o 4, né? Só que como é menos 4, está no primeiro membro, vai para o segundo, mais 4, ou não há necessidade de colocar o sinal. Como no primeiro membro terminou negativo, você multiplica isso aqui por menos 1, tá? O que acontece? Muda somente o sinal, tá? Só explicando para vocês aqui, ó, o jogo de sinal. Por que muda só o sinal? Porque é por menos 1. Olha como é que vai ficar o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, tá? Quanto é 2 vezes 1? 2, então continua 2x, tá? Não mudou nada, tá? Ó, sinal de mais, mais com menos, menos, 4 vezes 1, 4. Observe que tanto faz você fazer só o jogo de sinal, como fazer o jogo de sinal e multiplicar dá a mesma coisa, tá? Dá os mesmos valores. O que muda? Apenas os sinais, tá? Então ficou 2x igual a menos 4. X é igual a menos 4, o 2 que está aqui multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então, vou colocar aqui, x vai ser igual a menos 2, tá? X vai ser igual a menos 2. Esse valor vem para onde? Vem para o meu primeiro, vem para a minha primeira linha no valor de x, menos 2. Tá?
Se o meu x vale menos 2, meu y vale quanto na primeira linha? 0. E na segunda linha, pessoal? Na segunda linha é o inverso, tá? Agora o meu x na segunda linha vale 0 e o valor do y, o termo independente, tá? Como eu falei para você. Ó, como eu organizei aqui, ó, tudo vai ficar menos 4, tá? Para onde você olhar será o menos 4. Então, aonde que vai ser meu primeiro ponto na primeira linha? Vai ser no menos 2, no eixo x. Onde está o menos 2 no eixo x? Olha o eixo x, menos 2 é para cá. Ó. Então, meu primeiro ponto é aqui. Onde vai ser esse meu segundo ponto? Na segunda linha, no eixo y, no menos 4. O menos 4 está para baixo. Meu segundo ponto. Feito isso, é só traçar minha reta. Ó, ó. Quase deu certo, mas deu errado. Não faltem nas suas aulas de artes, que você vê o que acontece aqui, né? Professora Marlene, me ajude, professora Marlene. Tá? Então, quase eu acertei aqui nossa reta. Lembrando, como eu falei para vocês, na equação do segundo grau, não será mais uma reta. Será agora em forma de parábola, que a gente vai ver logo em seguida. E a gente vai para o nosso segundo exemplo. Próximo exemplo não, tá, pessoal? Próxima questão, tá? Então, essa questão aqui, pessoal, a letra E, não foi resolvida, tá? Não foi na resolução da atividade de vocês que eu enviei para quem me mandou, tá? Para quem me mandou a sua atividade que eu enviei a resolução, essa aqui não foi resolvida. Então, por isso, também eu vou resolver ela aqui com vocês, tá? Essa aqui é bem simples, tá, pessoal? Bem simples. Eu tenho os valores aí de E, f de x igual a x menos 3, tá? Lembrando, eu vou encontrar o valor de quem aqui? De x, né? Igual isso aqui a 0, transforma numa minha equação. X igual a menos 3, organiza tudo, igual a 0. X é igual, se está menos 3 no primeiro membro, vai mais 3 para o segundo, ou seja, fica um positivo. E o sinal é a critério, tá? Você põe se você quiser, não é obrigado. Então, qual é o valor de x, pessoal? O valor de x na primeira linha é 3. Se o valor do x na primeira linha é 3, o valor do y será 0. Isso mesmo, tá? E na segunda linha, pessoal, é o inverso, tá? Quanto vale agora o valor de x na segunda linha? Agora o x vale 0. E o valor do y é sempre o termo independente, tá? Quanto é o valor do termo independente? Menos 3. Pronto, achei os valores que eu precisava para montar meus pontos, tá? Onde vai ficar o primeiro ponto? No eixo X, tá? No eixo X, aliás, vai ser 3, tá? No eixo X, realmente, vai ser 3 no eixo X. Onde é o eixo X? Esse aqui, ó. Vai ser mais 3 ou menos 3? 3 positivo, né? Então, meu primeiro ponto ficará bem aqui, tá? No eixo X, no 3 positivo. E meu segundo ponto será no eixo Y, no valor menos 3, tá? Menos 3, onde é que está menos 3 no Y? Em cima ou para baixo? Na parte de baixo. Então, aqui fica o nosso segundo ponto. Tranquilão aí, né, pessoal? Aí, o que eu faço agora? É só traçar a nossa reta. Traçou a reta aí, opa, quase. Eu vou aumentar o ponto aqui para ficar certinho, tá vendo? Como eu acertei de primeira agora, a gente aumenta aqui mais um pouco. Agora ficou perfeito, tá? Então, lembrando, quando vocês forem fazer suas atividades, me enviar, não esqueçam. Façam com régua direitinho, tá? Lembre que a avaliativa essas atividades de vocês, então não vão querer me mandar um gráfico todo torto lá, né? Querem fazer suas traçar reta assim, não. Você pode até mandar assim, eu recebo, mas eu vou descontar os pontinhos aí, tá? Porque eu falei desde o início da primeira aula, gráfico, uma coisa legal, bem trabalhado, tá? Monte lá, faça com a sua régua, se não tiver régua, né? Improvise alguma coisa que sirva e monte seu gráfico, tá? Eixo X,
eixo Y, monte os pontos, depois traça a reta, tranquilão isso aí, tá? Eu tenho certeza que quem se concentrou nas aulas, quem foi mesmo em busca de entender o conteúdo, eu tenho certeza que não só entendeu, mas como aprendeu, porque a equação, aliás, a função do segundo grau, ela é bem simples, bem tranquilão, tá? Você só precisa ter atenção e montar o gráfico normal, de acordo com seus pontos que interligam, certo? Então, pessoal, eu volto já já, tá? Que eu vou iniciar a introdução do gráfico da função do segundo grau. Vou só explicar para vocês, mas a gente não vai trabalhar a atividade ainda, certo? Volto já já. Voltei. Então, pessoal, a gente vai dar início agora, vamos fazer só uma simples introdução, tá? Vamos trabalhar agora com a função do segundo grau, ou função quadrática, tá? Então, ela é definida, tá? Primeiramente, ela é definida por esta, digamos aqui, por esta, não é bem a regra, né? Fórmula, né? Mais ou menos como se fosse por esta fórmula. Não é bem a palavra que ela fugiu agora do raciocínio, né? Mas para a gente não perder tempo, né? Ela é, mais ou menos, ela é definida por esta fórmula. Ou seja, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Qual é a diferença para a função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, ela é definida por f de x, ax mais b, tá? Ou seja, se eu fosse fazer um exemplo com números, né? Só um exemplo, digamos aqui fosse 2x ao quadrado mais 3x mais 5, tá? Então, e aqui, transformando para cá, digamos aqui fosse 2x e aqui mais 4, tá? Qual a diferença uma para outra, pessoal? Onde é que a gente consegue definir a diferença de uma para outra? Simplesmente vai ser aqui, ó, pessoal, no primeiro valor do x elevado ao quadrado, tá? X elevado ao quadrado, essa diferencia basicamente, né, a nossa função do primeiro para a função do segundo. Olha como fica a diferença na hora de encontrar os coeficientes. O que é coeficiente? É o valor de A, tá? O valor de A e de B. Quem é o valor de A aqui na primeira? O valor de A, né? Aqui seria o 2, né? E o do B seria o 4, tá? Ó, lembrando que o valor do coeficiente A, ele vem acompanhado com a letra X, e o valor do coeficiente B, ele não vem acompanhado por letra alguma, o que a gente chama ele de termo independente também. Por quê? Porque ele vem sozinho, sem letra. Como é que eu encontro o valor de A, B, aqui na função do segundo grau? Aqui ela aumenta uma letra a mais, tá? Aqui nós temos o valor de A e B, aqui nós teremos os valores de A, B e C, tá? Como eu sei quem é quem? Quem é A, quem é B, quem é C? Cada uma, tá? Tem um modo de visualização diferente, tá? O A, pessoal, sempre será o que vem acompanhado pelo número elevado ao quadrado, tá? Todas as vezes que você vê esse número elevado ao quadrado, vai indicar que esse valor que vem acompanhado em seguida aqui é o valor de A. E o B será sempre acompanhado pela letra, tá? Só uma letra sozinha. Por exemplo, o X aqui, ó, tá apenas um X, tá? Então esse sempre vai ser o valor do nosso B. E o C? O C aqui, tá? Vai ser o número que vem sem letra alguma. Ou seja, no caso aqui da função do segundo grau, o C vai ser o nosso termo independente. Na primeira, quem era o termo independente? Era o B, tá? É o B, o termo independente. Agora, na segunda, vai ser a letra C. Então, como é que vai ficar aqui, ó? O valor de A, quem é o A? Quem é o A, ó, aqui será o
2. Quem será o B aqui nesse valor aqui? Será o 3, acompanhado apenas com, o B será o 3. E o valor do C é o termo independente, que é o 5, tá? Lembrando, pessoal, que na função do segundo grau, tá? Esses valores aqui, ó, do A, tá? Ele de maneira alguma pode ser 0, tá? É o único valor que não pode ser 0, porque se for um valor 0, logo não terá esse valor. E se não terá esse valor, logo ela não será uma função do segundo grau. Então, por isso que no primeiro valor, A, em hipótese alguma, pode ser o valor 0. E em B, o valor de B pode ser 0? Sim, tá? O valor de B pode ser 0. O valor de C pode ser 0? Também pode ser 0. Ou seja, os valores de B e C podem ser qualquer valor, independente. Somente no valor de A que não. Ele pode ser qualquer valor com menos o valor 0, tá? Então, como eu falei alguns instantes, tá? Quando eu estava resolvendo a atividade para vocês, eu falei que no nosso gráfico na função do primeiro grau, o traço sempre é uma reta, certo? Já na função do segundo grau, não será uma reta, será o que, pessoal? Será uma parábola, tá? Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Digamos, ele vai passando 2 vezes pelo eixo X, digamos, tá? Então, ou ele terá essa cavidade aqui, ó. Quando ele vier formando essa parábola aqui, tá? Eu vou te dizer que ele tem a concavidade, tá? O nome disso aqui, que é igual um U, né? De cabeça para baixo. Concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, certo? Então, quando ele tiver a concavidade voltada para baixo, que ele vem em forma de um U, né? De cabeça para baixo, né? Quando ele vem aqui, pessoal, que ele faz uma curva bem aqui, ó, tá? A gente vai ter, digamos, um ponto bem isso aqui, ó, tá? Um ponto justamente onde ele faz a curva. A gente vai chamar esse pontinho aqui de vértice, tá? De vértice, certo? Então, e a gente vai ter um ponto também, pessoal, do ponto C, que o ponto C vai ser sempre o termo independente. Quem é o termo independente? No caso aqui do C seria o 5, não é isso? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com os cálculos, tá? Como é que vou encontrar os valores dos dois pontos no eixo X, tá? Como é que eu vou encontrar o valor do vértice aqui, ó, tá? O local do vértice onde ele vai fazer a curva e aonde eu vou localizar o ponto C, onde ele vai ficar, tá? E a segunda forma dele vir também, tá? A primeira concavidade voltada para baixo, né? Ele pode vir também na outra forma, tá? Qual é a outra forma? Uma concavidade voltada para cima, ou seja, ao contrário, ele pode vir agora assim também, tá? Igual uma letra U agora ficou, não é isso? Então, também vai cortar 2 vezes no ponto X, tá? Agora isso aqui, ó, esse U agora, como ficou com uma aparência da letra U, vai ser com a concavidade voltada para cima, tá? Ou seja, quando ele vier assim, concavidade voltada para cima, quando ele vier assim, concavidade voltada para baixo, tá? Se ele está com concavidade voltada para cima, ele fez uma curva mais ou menos por aqui, ó, tá? Então o vértice desse vai ser vai passar mais ou menos por aqui assim, vértice
vai ser mais ou menos por aqui, tá? Então, da mesma forma que eu disse para vocês que a gente ia ter que achar o valor do vértice aqui, fazer o cálculo, quando ele for voltado para baixo, a gente vai achar o valor do vértice aqui também, tá? Como ele está com a cavidade voltada para cima, também vamos achar o valor do C em uma das duas pernas, certo? Então, pessoal, isso aqui na função do segundo grau, tá? Não é muito complexo, só exige atenção. Se você ficar bem ligado, presta bem atenção na hora de a gente fazer os cálculos, você vai acertar logo de primeira. Na primeira atividade você já vai arrebentar, tá? Eu acho tão legal trabalhar com gráfico, que você faz os cálculos, acha um valor, acha um segundo valor, depois traça. Quando é reta você traça a reta, quando é uma parábola você traça a sua parábola para cima, para baixo, tá? É bem legal trabalhar assim com gráfico. Claro, né, querendo falar como professor, né, mas eu sempre gostava quando chegava nas aulas de função, equação, que era uma coisa que eu sempre assim achava legal, principalmente estar trabalhando com os gráficos, né, você montasse os gráficos legal lá, fazia as demarcações, eu achava muito legal, né? Então, eu tenho certeza, se você ficar bem ligado, prestar bem atenção na nossa próxima aula, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Então, no material de vocês aí, tá? Já tem nossa última aula com relação à função do primeiro grau. E na aula seguinte, a gente vai bater para valer com função do segundo grau. Vamos avançar essa introdução, tá? Explicar quais são as fórmulas que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai voltar praticamente a trabalhar a fórmula de Bhaskara, que a gente já viu lá na equação, a gente vai ver de novo na função. Então é por isso que eu preciso que vocês fiquem bem ligado na realidade. E quem aprendeu lá na equação do segundo grau, trabalhar as fórmulas de Bhaskara, vai ser molezinha isso aqui, pessoal. A gente vai achar os valores das raízes de novo, né? X', x2', para poder... A x' e x2' é que vai ser esses dois pontos aqui, ó, do eixo X, tá? Então, a gente vai ver praticamente o que a gente já viu, tá? Então, eu creio que quem trabalhou legal na equação do segundo grau, não vai ter dificuldade nenhuma agora na função do segundo grau, tá? Então, na próxima aula, a gente bate para valer isso aí e já começa nossas atividades, tá? Lembrando, nosso último mês, estamos caminhando agora para finalizar, então, não deixa as suas atividades acumular. E você que está com atividade aí em atraso, dá tempo de se atualizar. Vamos virar esse jogo, pessoal. Certo? Eu conto com o esforço de cada um de vocês, tá? Porque isso aí, ó, isso que nós estamos passando de hoje, depende de mim e de você para a gente superar qualquer obstáculo que tiver pela frente. Pessoal, eu creio que logo a gente vai estar em sala de aula. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai arrebentar, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Cuidem-se, pessoal, tá? Se cuidem ao máximo, tá? Mais uma vez, se você for, evitem sair de casa. Mas se vocês forem sair de casa, usem máscara. Então a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e um grande abraço para todos vocês.